galera, beleza? Tudo bem? Sempre começa com fala galera, né? Bem-vindos aí a essa semana 10, né? Que é uma semana de revisão de todos os conteúdos que a gente viu até agora, da semana 6 até a semana 9, tá? Tentar revisar tudo isso aí. E para isso, eu vou utilizar o livro de atividades, tá? Então você vai lá no seu livro de atividades, volume 6. As páginas estão indicadas aí abaixo. E a gente vai, para revisar o conteúdo, eu sempre acho que é uma das melhores maneiras, pelo menos em química, é a gente resolvendo alguns exercícios, né? Lembrando que a gente está vendo a termoquímica, trocas de energia em uma transformação, que pode acontecer com uma liberação ou absorção de energia, né? E aí tudo isso está relacionado com a entalpia e com o ΔH, tá? E o que a gente está verificando nas nossas videoaulas são os métodos teóricos para determinar a variação de entalpia da reação. A gente viu a entalpia de formação, a lei de Hess e a energia de ligação, tá? Só frisando assim, né? O que mais você vai encontrar com maior frequência vai ser a entalpia de formação e a lei de Hess, tá? A energia de ligação é interessante e tal, mas ela não costuma aparecer tanto assim, beleza? Então, vamos começar a fazer então. A gente vai começar ali pelo exercício 14, tá? O ciclohexano é um hidrocarboneto líquido a temperatura ambiente, insolúvel em água, que pode ser obtido pela redução com hidrogênio na presença de um catalisador e pressão adequadas a partir do benzeno. Até aí não deu muita informação, assim, informação interessante, importante, tudo, mas o que é interessante é isso aqui, ó, apresentando o valor de entalpia padrão de formação igual a menos 156 kJ, né? Sabendo que as entalpias padrão de formação da água líquida e do dióxido de carbono gasoso são respectivamente, pode-se afirmar que a entalpia padrão de combustão do ciclohexano é... E ali está marcada a resposta já, mas o importante é saber como chegar a essa resposta, né? Então, a primeira coisa que você tem que se lembrar é reação de combustão, tá? Reação de combustão de um hidrocarboneto é sempre na presença de oxigênio, gerando CO2 mais água, tá? Então essa é a primeira coisa que a gente vai ter que levar em consideração, tá ok? E aí, eu coloco ali essa reação de combustão, tá? Uma outra coisa que você tem que levar em consideração então aqui está o ciclohexano, conforme ele colocou, reagindo com CO2, dando CO2 mais água. Eu vou pedir que você talvez converse com o seu professor, ou procure algumas videoaulas na internet relacionado a balanceamento, estequiometria. Isso é muito importante. Porque às vezes você sabe a reação de combustão, você sabe a termoquímica, mas você esqueceu de fazer o balanceamento e a coisa vai dar tudo errada, tá? Então, ó, só para dar uma dica aqui para vocês, ó, carbono tem 6 aqui. Então, aqui no CO2 eu tenho 1 e multiplico por 6, né? Hidrogênio eu tenho 12. Aqui na água eu tenho 2. Então, 6 vezes 2 dá 12 também. E o oxigênio, como ele está sozinho ali, fica mais fácil de balancear, então você deixa por último, tá ok? Mas só, então, retome ali as aulas de balanceamento e estequiometria, que são extremamente importantes para esse exercício, tá? E depois de tudo isso ficou fácil, né? Você tem entalpia de formação aqui, menos 56 do ciclohexano, água líquida, menos 286, e dióxido de carbono, menos 394, que ele já deu anunciando. Lembrando que O2, substância simples, é 0, tá? Então facilita bastante. Então, menos 56, mais 9 vezes 0, 6 vezes menos 394, que é o CO2 ali, mais 6 vezes menos 286, e aí a continha, né? Então, a parte difícil, digamos assim, desse exercício, nessa atividade, era você colocar a equação e balanceá-la. Depois é só copiar os exemplos, né? Só nunca se esqueça também, e aí a importância do balanceamento, de colocar os coeficientes estequiométricos para multiplicar pelos valores das entalpias padrão, beleza? Depois disso, faz as multiplicações, né? Lembrando que o ΔH padrão de reação é dos produtos menos dos reagentes. Então aqui eu tenho menos 4.080, não se esqueça desse sinalzinho de menos 156, né? Então menos 4.080, menos com menos dá mais 156, ao resultado final menos 3.924, tá? Para você não perder de vista, tá? Novamente eu vou repetir. Equação, é extremamente importante você saber que era uma combustão e os coeficientes estequiométricos que você vai obter por meio do balanceamento químico, tá? A estequiometria
depois multiplica, depois é continha, depois é matemática, tá? Se você achar necessário, pegue uma calculadora para fazer esses cálculos, tá? Mas é importante que você consiga chegar a esses valores e saber como exatamente você chegou a esses valores, beleza? Vamos pegar aqui uma de caráter um pouquinho mais teórico, tá? A lei de Hess, elaborada pelo químico suíço German Henry Hess em 1840, afirma, em terminologia moderna, que a variação de entalpia de uma reação química depende apenas dos reagentes de partida e dos produtos finais, e não depende do número de etapas ou intermediários necessários para a conversão dos primeiros nos últimos. Então me interessa saber de onde eu parti e aonde eu cheguei. O caminho que me levou para chegar a tudo isso não é muito assim, mas não é que não importa, tá? Ele sempre, dependente do caminho que você adotar, a quantidade de energia gasta vai ser a mesma se você saiu daqui para chegar aqui, tá? É mais ou menos isso que ele está dizendo. A respeito da lei de Hess, considere as seguintes afirmações. O metabolismo de um mol de glicose no organismo, formando gás carbônico e água, e a combustão de um mol de glicose num calorímetro liberam a mesma quantidade de calor. Então ele colocou você numa situação assim, tá, será que o que acontece no meu organismo é o mesmo que acontece num laboratório em termos de liberação de calor? Segundo o suíço German Hess, sim, né? Porque eu estou saindo de um reagente e estou chegando a um determinado produto, não importa onde essa reação esteja acontecendo, tá? Então essa primeira afirmação está correta. Se numa reação de isomerização, Flávio, eu não sei o que é isomerização, não importa, né? Vamos tentar analisar todo o conteúdo ali da afirmativa. Se numa reação de isomerização, o conteúdo de entalpia do produto, então vou colocar assim, ó, reagente, produto, for inferior ao do reagente, a reação será isotérmica, com certeza, né? Eu saio de uma coisa com mais energia e chego com uma menos energia. A quantidade de energia liberada para o ambiente, portanto, é exotérmica. Está correto também. Há sempre a mesma variação de entalpia para uma dada reação de combustão de hidrocarbonetos, não importando se a água formada for líquida ou gasosa. Claro que vai importar, né? Se no final da minha reação eu tiver líquido ou gasosa, vai mudar a entalpia, porque ela depende do estado físico, né? A gente já tinha visto isso aí anteriormente também. Então, a alternativa correta é a C, né? Apenas 1 e 2. O açúcar, em quantidade ideal, é importante para manter o funcionamento do organismo, pois libera energia essencial para o corpo. A queima metabólica da glicose é representada pela equação. Olha só, aqui eu tenho a glicose, uma combustão, né? O2 dando CO2 mais água. Daí o que é legal aqui? Legal, nossa, que massa, né? É legal que a questão já está balanceada, então facilita bastante a sua vida, né? E a gente aqui, pelo que ele está mostrando, a gente vai utilizar a lei de Hess para resolver essa equação. Com base nas equações termoquímicas a seguir, determina a quantidade de energia em quilojoules dessa queima, tá? Então, lei de Hess, ele me deu várias equações. Agora é você ver reagentes e produtos e fazer aquela adequação de cada uma dessas equações, né? Ver se os reagentes estão do lado correto, você vai ter que inverter, você vai ter que multiplicar, que também é uma coisa bastante importante, né? Então vamos lá. Primeira coisa, você olhar a setinha ali. No primeiro caso, o que me importa ali é o C6H12O6, é a glicose. Você percebe que eles estão em lados diferentes. Então a gente vai ter que fazer o quê? Inverter a equação. A minha segunda equação ali, o que importa é o CO2. O CO2 está do mesmo lado, né? Então tá ok. Só que, na minha equação de interesse, quando eu estou chamando de equação de interesse, essa aqui em cima, está multiplicado por 6. E aqui não. Então eu vou ter que multiplicar a equação por 6, mas eu mantenho, tá? E no outro, a água é a mesma coisa, né? Está do lado que eu quero, está do lado dos produtos, só que eu também vou ter que multiplicar por 6, tá ok? Então tá ali. Lembrando que, essa é uma coisa importante, eu inverti, eu vou mudar o meu sinal do meu ΔH, né? O que era exotérmico acaba se tornando endotérmico. Eu vou ter que variar isso aí. Então você vai sempre levar em consideração produto e reagente, de que lado que está cada coisa, tá? Se eu tiver que inverter, eu inverto o ΔH também. E aí eu verifico também os coeficientes estequiométricos. É basicamente isso aí, né? E como é que eu lembro de tudo isso? É resolvendo exercício, né? Não tem jeito. Esse é um método, tá? Para a gente fixar esse modo de resolução, tá ok? Então, aqui ó, primeira equação, eu inverto o valor de ΔH. Segunda equação, mantenho, mas eu multiplico tudo por 6. Lembrando que todos os coeficientes estequiométricos aqui vão ter multiplicado por 6, inclusive o ΔH. E a de baixo multiplico por 6 também, né?
Então aqui, ó, 6 carbonos cancela com 6 carbonos, 6 hidrogênios cancela com 6 hidrogênios, 3 oxigênios cancela com 3 hidrogênios. O que sobra? C6H12O6 mais 6O2, dando 6CO2 mais água, que é a minha equação de interesse, né? E aí depois, ao final, a gente soma todos esses valores de ΔH. Tá? Se você quiser utilizar uma calculadora para fazer esses cálculos, pode utilizar, tá? Mas o ideal é que você faça manualmente, porque provavelmente na sua prova, lá no seu vestibular, no Enem, enfim, você não vai ter essa calculadora, tá ok? E a gente tem um valor ali de menos 2.931 kJ. Vamos para mais um, então. Para diminuir a quantidade de poluição que os veículos automotivos emitem durante a queima dos combustíveis, foram criados conversores catalíticos, também chamados de catalisadores. Tá? A gente vai ver isso, acho que ainda no volume 6 aí do seu material. Okay? A principal função desses dispositivos é transformar alguns gases tóxicos, entre eles monóxido de carbono, NO e NO2, enfim, em gases menos prejudiciais ao meio ambiente. Uma das reações que ocorrem nesse processo é representada pela equação, né? CO mais meio O2, como catalisador ali é platina e paládio, dando CO2, tá? Com base nas equações a seguir, determina a quantidade de energia necessária para transformar 2 mol de CO em CO2. Essa é uma informação extremamente importante, então você pode errar feio, né? Ele pede 2 mol de CO, então a gente vai ter que fazer alguma coisa com isso ao final, tá? Primeiro, a gente vai ser fiel ao nosso método, né? A gente vai verificar a setinha, quem está do lado do reagente, quem está do lado do produto, se eu preciso inverter ou se eu preciso multiplicar. Tá? Aqui ele representou de uma forma um pouquinho diferente, mas que a gente já tinha visto anteriormente. Ele não colocou ΔH igual. Ele colocou que eu tenho essa reação, que está me dando CO2 e está liberando 26,4. Então isso aqui é um indício que é uma reação exotérmica, né? O calor está sendo liberado nos dois casos. Aqui o CO2 está do lado dos produtos, aqui o CO2 está do lado dos reagentes. Então, a primeira equação eu vou ter que inverter. Segunda equação, CO, né? Desculpa, aqui é o CO. Aqui o CO2 está do lado dos produtos e aqui está do lado dos produtos, eu mantenho, né? Bem tranquilo, é só olhar isso aí, tá lá, ó. Primeira você inverte, a segunda você repete, tá? Eu vejo o que dá para cancelar. Então, primeiro, se eu inverto o sinal do ΔH, inverte. Beleza? Não tem que multiplicar nada, tá tudo tranquilo. Carbono grafite corta com carbono grafite. Meio O2 corta com O2. Vai sobrar meio, né? Porque 1 O2 menos meio O2 vai me dar meio O2, que é a minha equação de referência aqui, que é o que eu quero, dando CO2. Então, tá ali, ó, CO mais meio O2 dando CO2. O ΔH é só você somar esses dois valores. Ok? Aí eu volto ali, ó, ele pede 2 mol de CO, né? Aqui eu tenho 1 mol. O que você faz? É só multiplicar por 2, né? Mas não pode esquecer esse pedacinho crucial, né? Então, quando você vê esses dados assim no seu enunciado, é muito importante você riscar, né? E deixar indicado que é isso que ele quer, né? Então, é só fazer uma regrinha de 3 ou multiplicar por 2 ali, que você também vai chegar no resultado desejado. Ok? Vamos dar continuidade, então. 18, UEL, Universidade Estadual de Londrina, minha região lá, galera, Londrina, se quiser ir para UEL, recomendo fortemente, tá? Poxa, que lugar legal, lugar bacana mesmo. Então vamos lá. Um dos maiores problemas do homem, desde os tempos pré-históricos, nossa, o cara foi longe, hein? É encontrar uma maneira de obter energia para aquecê-lo nos rigores do inverno, acionar e desenvolver seus artefatos, transportar-lhe de um canto a outro, e para a manutenção de sua vida e lazer, né? Olha só como isso é interessante, né? Londrina está apavorando sempre. A reação de combustão é uma maneira simples de se obter energia na forma de calor. Olha só, combustão, né? A gente tem ali a Revolução Industrial, enfim, dá pra gente falar um monte de coisa sobre tudo isso, isso é muito interessante. Mas mais interessante que tudo isso é a lei de Hess, né? Sobre a obtenção de calor, considere as equações a seguir, né? A gente tem 3 equações a ler, a gente vai continuar no nosso mesmo método, observar reagentes e produtos, ver se eu tenho que inverter ou não a equação, dependendo do lado estão meus reagentes e produtos, e ver se eu tenho que multiplicar. Lembrando que se eu inverter, eu mudo o sinal. Se eu multiplicar, eu multiplico todo mundo, todos os reagentes, produtos e o valor do ΔH, beleza? Assinale a alternativa que apresenta corretamente o valor de combustão do ΔH do metano na equação a seguir. Então vamos lá, ó. CH4 está desse lado. Então essa equação eu inverto. O ΔH muda também.
não tem que multiplicar por nada, né? CO2 está na primeira equação, está no lado dos produtos, eu mantenho. Água está do lado do meu reagente, né? Então, eu, além de ter que inverter, que a água aqui está em produto, aqui está no reagente. E aqui eu tenho 1 mol, aqui eu tenho 2 mols. Lembre-se sempre desse coeficiente estequiométrico, cara. Ele diz respeito à quantidade. Se é quantidade, é uma quantidade extensiva. Se eu aumento a quantidade, eu aumento a quantidade de calor também, respectivamente, tá ok? Então, nunca se esqueça disso aí, não perca isso de vista, tá? Então, a primeira eu repito. A segunda eu inverto e multiplico por 2. Por que que inverte? Por causa que a água de um lado está no produto e o outro está no reagente. Então você tem que inverter, multiplica por 2, enfim, depois inverte, né? Tem a minha equação ali. Boto todo mundo ali. Então a primeira eu só repeti. A segunda eu multipliquei por 2. E ali onde era positivo, aqui se torna negativo. E a segunda é só inverter e onde era negativo se torna positivo, né? Carbono, grafite, corta carbono, grafite, 2 hidrogênios, corta 2 hidrogênios, o que sobra? CH4, 2 oxigênios, dando CO2 mais 2 águas. E aí o que eu faço com o ΔH? Eu somo tudo isso aí, né, e encontro a resposta ali de menos 212,8 quilocalorias, né? E aí, pessoal, só para a gente dar uma fechar aqui, revisar um pouquinho cinética química, né? É a área da química da rapidez das reações e os fatores que a influenciam. E você viu isso aí com a professora Eliane, né? Velocidade de uma reação química e teoria das colisões. Então, o que é velocidade? Então, quando a gente está falando de uma reação química, isso se relaciona com o que a gente está vendo até agora. Produto, reagente é consumido e se converte em produto. Não é que as duas coisas estão representadas ali na equação, mas não é que as duas coisas coexistem, né? À medida que isso aqui começa a ser consumido e começa a acontecer a reação, isso aqui vai sendo formado, tá? Então você tem que pensar assim, ó, por exemplo, isso aqui eu estou no zero. Está sendo consumido, está sendo formado. Você já viu esse gráfico, né? Até que todo o meu reagente, em teoria, é consumido, né? E aí por que a gente tem, na velocidade média de uma reação, estou falando de velocidade média, isso está relacionado com o tempo, por que eu tenho que o sinal negativo para o reagente? Porque ele está sendo consumido. E meu produto, assim, está implícito aqui que é positivo, que ele está sendo formado, né? E a velocidade média da reação é a razão entre a velocidade média em relação a um componente e seu coeficiente estequiométrico, né? Então você vai pegar a velocidade média e dividir pelo coeficiente estequiométrico dela para obter a velocidade média da reação como um todo, beleza? E uma outra coisa que a gente viu também que é bastante interessante é que para que a reação aconteça, eu tenho que ter colisões efetivas e ela tem que ser favorável. Então a orientação da molécula, né? Elas estão aqui, tal, não sei o que, uma com a outra, dançando, ali. Se for favorável, a coisa acontece, né? A reação acontece. Só que para isso eu tenho que ter uma energia suficiente para que isso possa acontecer, que é o chamada energia de ativação, né? Quando a gente estava vendo termoquímica, a gente saía de reagentes e ia direto em produto. Não importava muito esse meio do caminho. Agora para a gente vai importar, que é o chamado energia de ativação, né? Isso aqui explica, por exemplo, por que as reações não vão acontecendo. Claro que algumas vão acontecendo espontaneamente, enfim, mas por que às vezes a energia precisa de calor, você precisa fornecer uma certa quantidade de energia para que ela possa acontecer, né? E por que a gente usa, por exemplo, uma coisa chamada catalisador, que é uma coisa sensacional, né? O catalisador vai diminuir essa energia de ativação e vai permitir que a reação aconteça de maneira mais rápida, né? Então, quanto menor a energia de ativação, mais rápida é a reação. Quanto maior a energia de ativação, mais lenta é a reação. E é claro que você se lembra de tudo isso aqui, né, do que está relacionado lá, porque você viu a videoaula anterior, ok? Então, a gente só está relembrando de algumas coisas. Então, a gente ainda pode pensar assim, que a gente está na questão da termoquímica, só que a gente adicionou um outro fator, né, que é quão rápido essas reações acontecem e a questão da energia de ativação, que é extremamente interessante, a gente vai ver isso mais para frente, tá? Só para ilustrar então e rememorar algumas coisas que você já sabe, as informações apresentadas no quadro a seguir estão relacionadas com a reação de decomposição da água oxigenada, tá? Então eu tenho isso aqui, ó, é o meu reagente, tá? À medida que o tempo vai passando, o que vai acontecendo com a massa desse reagente? Ela vai diminuindo, né? Então, por isso que é um reagente, a massa diminui.
Ele pergunta, né? A velocidade média de decomposição expressa em grama por minuto, tá ok? Porque aqui eu tenho grama e aqui eu tenho minuto. Intervalo de 0 a 4. Então eu quero intervalo de 0 a 4. A massa, como é que funciona, né? Então, isso aqui é igual em física lá, né? É a mesma coisa. Por que você tem que aprender isso aqui? Porque isso aqui é uma coisa muito útil, né? Você pode utilizar essa mesma lógica, esse mesmo raciocínio, desenvolvimento dessa habilidade que o pessoal vai dizer, você pode usar em vários outros setores, tá? Análise de um preço de um posto de combustível, análise de quantidade de farinha que você vai utilizar para fazer um bolo, enfim, é tudo a mesma relação, tá? É saber interpretar a tabela, que, né, não é nada muito complicado. Então é sempre assim, ó. O final menos o inicial, dividido pelo final menos o inicial. Lembra da velocidade média? Né? É a mesma coisa, né, lá em física. Então, a variação do massa pelo tempo. Né? Final 238 menos 408. Então, esse menos esse dividido por esse menos esse. Tá? Faz essa diferença. Você vai achar que a velocidade de decomposição do H2O2 é 42,5 gramas por minuto. Então, a cada minuto, 42 gramas são decompostas, ok? Vamos ver o item B. O item B é basicamente a mesma coisa, a velocidade média de decomposição, só que ele quer em mol por minuto, tá? E aqui ele te deu a massa molar de cada um desses dois elementos, hidrogênio e oxigênio, e aí é só você fazer as continhas, né? Então, 1 minuto são consumidos 42,5 gramas de H2O2, né? Se você não se lembra, H2O2, cada hidrogênio é 1. Então, como eu tenho 2, aqui vai dar 2 gramas. Cada oxigênio é 16, como eu tenho 2, vai dar 32, tá? Agora tá certo aqui, ó. Aí é só você somar as duas coisas, tá? 32 mais 2 dá 34. Então, 1 mol de água oxigenada tem 34 gramas. Quantos mols eu tenho em 42,5 gramas de H2O2, que é o que eu encontrei no item anterior? Se você não se lembra o conteúdo de mol, pergunte para o seu professor também, porque não dá para ficar retomando aqui, senão a aula vai ficar muito longa, tá? Então, sempre retome lá quantidade de mols, tá? O que isso quer dizer, como é que isso funciona, pergunte lá para o seu professor, procure um vídeo no YouTube aí que você vai encontrar com certeza, tá? Regrinha de 3, então 1 mol tem 34 gramas. 42,5 foi o que a gente encontrou, são quantos mols? Aí a gente faz uma regrinha de 3 e vai achar como resposta 1,25 mol, tá? Então, a velocidade média de decomposição do peróxido de hidrogênio, que é o H2O2, é 1,25 mol por minuto. E o item C, a velocidade média de formação de oxigênio. Olha só, então a gente tem uma tabela com H2O2, tá? Só que a gente consegue fazer uma relação entre o H2O2 com o oxigênio, porque eu tenho a equação e os coeficientes estequiométricos, tá? Então a relação é de 1 para meio, tá? Ele quer em mol por minuto também, no intervalo de 0 a 4, de acordo com a equação de decomposição da água oxigenada. Aqui eu tenho da água oxigenada, só que eu tenho a relação da água oxigenada com o oxigênio. Aí é só fazer a relação, né? Então, 1 mol de H2O2 forma meio mol de oxigênio, né? A gente tinha achado no item anterior que eu tenho 1,25 mol de H2O2 sendo formado. E aqui é o minha incógnita, né? Faz a regrinha de 3 e a gente vai achar que é 0,625 mol por minuto. Beleza? E um último, né? Manchete do Estado de São Paulo diz: gás metano produzido por vacas é usado para abastecer veículos. Cientistas argentinos desenvolveram tecnologia para aproveitar o gás metano gerado pelos bovinos que tem efeito estufa na atmosfera do planeta. Pesquisando o gás metano, um grupo de estudantes da Universidade Estadual do Ceará realizou em laboratório uma combustão e coletou os dados da tabela abaixo, né? Então a gente tem que a combustão do metano faz com que reduza a concentração dele ao longo do tempo, né? O tempo passa, a concentração diminui, e o CO2 acaba que aumenta, né? Vamos ver o que ele pergunta. Com os dados da tabela, a velocidade média da reação entre 0 e 20 minutos foi determinada com o valor, tá? Então entre 0 e 20, a gente faz ali, ó, 0 dividido por... então, esse 0,020, que é o final, menos o inicial, que é 0,050, dividido por 20 menos 0. Né? A gente faz essa continha e vai achar que 1,5 vezes 10 dá menos 3. Se a gente voltar aqui, a gente vai ver que... Bom, enfim, né? A gente tem que a reação do metano, o coeficiente estequiométrico é 1. Tá? E para a gente achar a velocidade média da reação lá, é só você dividir tudo isso aqui por 1
que vai dar o próprio 1,5 vezes 10 na menos 3. Beleza, galera? Bom, então é isso aí. Para a tarefa, livro de atividades, páginas 12 a 14, 19 a 23. Isso vai estar relacionado com a termoquímica que a gente já viu. E 19 a 20, o 4, 5 e o 6, tá? Que vão estar relacionados com cinética química. Beleza? E aí uma sugestão para você, pessoal. Lá no seu livro digital, você tem, se você olhar lá no volume 6, claro, né? Um AED que é chamado Quiz da Termoquímica. Ele é bem interessante, é bem legal, é divertido, né? E você pode se lembrar de alguns conceitos fundamentais aí. Então eu recomendo, né? Se você tiver interesse, fazer esse AED aí que é bem legal. Beleza? Valeu então, galera. Muito obrigado aí pela atenção de todos e até uma próxima videoaula. Um abraço.